Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem está falando é o Danilo Menegatti, estou aqui novamente com o Gabriel Casarotti e hoje nós vamos trazer para vocês os 4 principais fatores que influenciam os preços dos insumos agrícolas, principalmente no setor sucroenergético. Então, fica até o final para que você acompanhe mais um conteúdo aí trazido pelo PCE de Projetos. Mas antes, sobe a vinheta. Bom, Gabriel, então hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais motivadores de preço, né, dos insumos agrícolas e perguntando para você, se você tivesse que chutar, qual você acha que é o principal dos fatores que vão influenciar os preços dos insumos? Pô, Danilo, eu já sei, porque eu já vi sua cola, mas normalmente quando me perguntam o que influencia o preço de alguma coisa importada, eu diria principalmente o câmbio, certo? Exatamente. Então, se você aí que está assistindo acertou o câmbio, deixa aí nos comentários, porque eu acho que é a resposta da maioria das pessoas, né? Como a gente está falando dos insumos, que são produtos que vêm exportados do exterior, a taxa de câmbio vai ser fator essencial, porque quando a gente está importando, a gente procura que a taxa de câmbio seja menor, né? Diferentemente daquele que exporta algum produto, que a taxa de câmbio mais elevada é interessante para ele. E acho que a gente já cansou de falar aqui o quanto que os insumos brasileiros, né, usados aqui no Brasil, eles são importados, principalmente da China. Então, qualquer volatilidade no câmbio, qualquer volatilidade no dólar, causa um efeito na ponta final da cadeia de comercialização deles. Exatamente. E o que a gente tem observado no mercado de insumos é que desde 2020, eles têm operado ali em patamares um pouco mais elevados, especialmente esses insumos importados. E isso coincide muito com a questão do câmbio, né? Então, o câmbio, depois do início da pandemia, ele teve ali um salto muito grande, né? A gente estava vendo ali antes da pandemia 4,10, 4,15 reais por dólar. Já depois da pandemia, isso foi ali para 5,30, chegou a bater até 5,5 em alguns meses. E foi justamente nessa época que os preços dos insumos também ficaram mais caros, além de outros fatores que a gente vai falar, mas o câmbio foi um dos que influenciou nisso aí. E acho que um ponto importante a gente ressaltar é que não somente nos preços finais de comercialização dos insumos. Então, eu vou importar um glifosato ali, esse glifosato sendo negociado em dólar e por isso vai estar mais caro. Influencia sim, é claro. No entanto, acho que um ponto importante é que as matérias-primas para esses insumos também são negociadas em dólar. Então, ele vai atuar em todas as etapas da cadeia de precificação dos insumos. Claro que a gente vai tratar, calma pessoal, a gente vai tratar um pouquinho sobre matérias-primas mais para frente no vídeo. No entanto, o dólar influencia também esse componente. Exatamente. Então, agora você sabe também que o dólar não é só importante para você conseguir ir para a Disney e passar férias, ele também é importante para a gente ter os preços dos insumos estabilizados aqui no Brasil. Roubei a sua cola aqui, Danilo, pra gente falar um pouquinho de um número mágico que nós fizemos aqui, um trabalho aqui no PCE de Consultoria e Projetos. Até agradeço se a Isabela estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado, Isa, por essa contribuição. Mas, num dos estudos que nós fizemos, se a gente aumentar em 10 centavos o nosso câmbio, então o dólar vai aumentar em 10 centavos de real, existe um aumento no nosso custo de produção com herbicidas na casa de R$ 1,62 por hectare. Exato. E, no caso de inseticidas, com quase 90 centavos. Então a gente vê que não é uma distribuição linear ali, né? Aumenta 10 no outro. A gente tem uma série de coisas impactadas ali. Muito longe disso, Danilo. É claro que quando a gente tá falando aqui em rúbricas pequenas, né? 1,60, 80 centavos, beleza. Só que quando a gente pega isso e extrapola para tantos hectares que a gente tem e vários insumos que a gente utiliza, então isso vai se tornando um número cada vez maior. Bom, beleza, Gabriel. Agora que você já agregou ali com a nossa discussão a respeito do câmbio, eu acho que a gente pode fechar esse primeiro tópico e ir para o segundo, que a gente vai tratar aqui como custos de energia, né? Então, como toda produção industrial, né, os insumos eles dependem da geração de energia. São fontes de energia que movimentam essas grandes indústrias, essas fábricas. Então, a gente vai entender que qualquer variação na produção de energia vai influenciar também na produção dos insumos. E quando a gente fala da produção desses produtos, a gente está tratando principalmente de petróleo e gás natural, que são duas fontes de energia não renováveis, porém são as principais fontes empregadas na produção industrial, porque a gente ainda não tem uma capacidade energética renovável de tal porte que a gente consiga produzir. Então, esses outros insumos ali com energias renováveis. Então a gente ainda fica muito dependente no mundo todo de energias não renováveis que têm ali as suas consequências. Porém, quando a gente está falando de petróleo e de gás natural, a gente está falando mais especificamente ali, em especial, dos insumos fertilizantes. E quando a gente fala em fontes energéticas, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque não somente elas vão movimentar especificamente as indústrias, né, como fonte de energia, mas quando a gente fala de insumos agrícolas, em especial fertilizantes,
o petróleo e o gás natural são matérias-primas para a fabricação dos fertilizantes nitrogenados, principalmente, só que de uma outra gama também de insumos. Então, eles vão influenciar não somente gerando energia, mas como um dos ingredientes dessa receita para se fazer os fertilizantes. Então, acho que o buraco vai mais embaixo ainda. Exato. Quando a gente olha no histórico de preços, né, do petróleo, aqui a gente vai trazer o Brent como referência, então como vocês veem aí na tela, a gente tem dois momentos muito distintos dos preços do petróleo nos últimos anos. Então a gente viu quando começou a pandemia, a gente teve uma queda acentuada ali dos preços do petróleo, então os barris de petróleo ficaram muito desvalorizados, muito por conta da redução da atividade industrial, da redução dos transportes. Então, o preço do petróleo ficou muito barato naquela época, porém, depois disso, a gente teve inúmeros choques ali na produção que fizeram com que o preço escalasse, atingindo o seu auge ali na metade de 2022, logo após ali o início dos conflitos na guerra no leste europeu. E depois disso a gente viu uma certa estabilidade. E isso também coincide novamente, a gente viu ali aquele momento em que os preços, tanto dos fertilizantes quanto dos defensivos, estavam muito elevados, que foi nessa época, em 2022. Então a gente vê ali novamente uma relação muito direta nesse sentido. Eu acho que um próximo fator que a gente pode listar aqui como um dos principais influenciadores dos preços de insumos são os preços das commodities agrícolas, já que a gente está falando de insumos agrícolas. Ou seja, quando a gente tem preços maiores dessas commodities, ou seja, quando a cana-de-açúcar está mais valorizada, quando a soja está mais valorizada, quando o milho, quando o açúcar especificamente, o etanol estão mais valorizados, é comum que os preços dos insumos também aumentem. Isso é uma reação em cadeia que a gente costuma falar, porque se esses preços, se as minhas produções estão mais valorizadas, é provável que eu invista nos meus canaviais, nos meus campos, nas minhas lavouras. Então é normal com que esse investimento seja maior, essa demanda por insumos também vai ser maior, e no final das contas eu vou ter um preço maior dos insumos sendo comercializados. Exato, o que a gente fala que o apetite do produtor fica maior, né? Ele tem mais dinheiro disponível para estar investindo na sua produção e, por consequência, a gente tem uma demanda maior por esses insumos, o que põe uma pressão positiva no preço. E nesse sentido, a gente tem visto ali alguns cenários diferentes para as principais commodities, né? Então, nos últimos anos, a gente viu, principalmente ali no início da pandemia, valorizações muito expressivas da soja e do milho no cenário internacional, que depois já tiveram uma arrefecida. E o cenário do açúcar começou a aumentar o preço no mercado internacional, especialmente em 2022, que a gente teve aquela questão na Índia, de quebras de safra, na Tailândia. Então, isso teve um impacto ali, principalmente no setor energético, mais recentemente, correto? Perfeito. E hoje a gente consegue ver que esses preços, de maneira geral, né, quando a gente pega um índice de uma maneira específica, eles estão arrefecendo, eles estão mais baixos. Isso vem pressionando negativamente os preços de insumos, né? O apetite do produtor ele não está tão grande. Quando a gente olha para casos específicos, como é o do setor energético, a gente consegue ver preços maiores, ainda o produtor investindo um pouco mais. No entanto, produtores de soja e milho vêm sendo muito afetados, principalmente nessa última safra, quando as produções não vêm sendo comercializadas a valores tão altos. Então aqui na tela, pessoal, vocês veem o índice de commodities alimentícias da FAO e novamente a gente vê aquele momento em 2022 como o ápice desse índice, né? Então a gente vê que ali a gente teve o maior momento de valorização das commodities alimentícias e então a gente vê novamente essa coincidência, que na verdade não é uma coincidência, né? É uma correlação ali. Então não foi somente um fator, não foi somente o dólar que estava alto, não foi somente o preço das commodities energéticas que estavam altos e nem das commodities alimentícias. Foi uma soma de fatores que causou toda aquela tempestade ali no preço dos insumos em 2022. Perfeito. E por último, pessoal, o quarto fator aqui, fechando o nosso quarteto fantástico, a gente trouxe aqui os outros fatores que são mais voláteis, né? Então aqui a gente tem alguns fatores de momento, algumas questões de demanda, alguns países-chave que são mais influentes e aqui eu acho que a gente vai ter um espaço maior para discutir. Então, começando com o que a gente chama de efeito China. Então, como o Gabriel já mencionou, a gente tem a China como um dos principais fornecedores dos defensivos agrícolas para o Brasil, mas também de alguns fertilizantes. Então, a gente vê essa concentração em alguns países como algo que pode influenciar. E na questão da China, o que influenciou muito foi principalmente na época da Covid, né? A gente teve ali a pandemia, a China tendo essa economia muito reprimida por restrições durante essa época, o que com certeza influenciou muito a produção industrial deles e a exportação para o Brasil. E não se recuperou bem, né, Danilo? A China ela vem mal das pernas aí desde essa época da pandemia, ela não vem conseguindo
sair desse efeito da pandemia ainda, ela está caminhando, está engatinhando ali para tentar eliminar de vez a Covid, e isso vem impactando fortemente a economia até nesses últimos anos, quando a pandemia até certo ponto já foi superada no restante do mundo. Quando a gente olha para a economia chinesa, nem tanto. E aí vem de novo a soma de fatores, só que aí a gente olha diretamente para a China. A China acho que está com 6 principais pontos ali que vem impactando diretamente a sua economia, e quando impactam a economia dela, vai impactar na cadeia industrial como um todo, como você disse. Dentre esses 6 principais fatores, que eu me lembro são 3, mas tem outros aí. Mas a gente tem uma crise imobiliária, a gente tem também um envelhecimento da população, né? A gente está com uma população altamente desempregada na China, e a gente tem também um esgotamento da economia chinesa, né? Do sistema de crescimento chinês, que era um sistema baseado muito em meios de produção, então vem se desaquecendo também isso. Além disso, a gente também pode destacar a questão da dívida pública chinesa, que se elevou bastante nos últimos anos, e a questão das tensões geopolíticas e sanções, né? Então a gente tem visto a questão de Taiwan, que a gente não sabe ainda até que ponto isso é só ameaças do governo, ou até que ponto isso pode realmente resultar em uma invasão do território que vai acarretar ali uma série de outras sanções. E o mais importante da gente lembrar da economia chinesa também é que a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de uma economia com fortíssima influência estatal. Então a gente pode ter a qualquer momento uma injeção ali de capital financeiro que pode acarretar em mudanças em tudo isso que a gente está falando. Então ela não opera ali como na grande parte do mundo, né, com uma economia mais de mercado. A gente está vendo uma economia muito controlada pelo governo chinês. Legal. Acho que tem outros pontos ainda que vale a gente destacar aqui nesse mercado de insumos, mas numa economia geral como um todo, né? Tem pontos saindo um pouco da China. Perfeito. Saindo da China, né? E voltando para aqueles pontos que influenciam o mercado de insumos, a gente pode destacar alguns pontos que influenciam a economia geral. Então, acho que o principal deles é a balança entre oferta e demanda. Quando a gente tem uma oferta de produtos muito alta, os meus preços são costumeiramente menores. Quando a gente tem uma demanda, uma procura muito alta desses produtos, há uma concorrência muito alta, os preços normalmente ficam maiores. Então, a gente teve um pouco disso também no mercado de insumos naquele pós-pandemia, né? No ápice da pandemia para frente, muitos dos insumos começaram a ser requisitados de uma hora para outra, a gente não estava com uma demanda tão alta, a gente teve um pico por essa procura e os preços começaram a subir desencadeadamente. A gente teve também um impacto logístico, né, naquela ocasião, que acabou também afetando a entrega dos produtos, a demanda deles, mas no final das contas, esse desbalanço entre oferta e demanda acabou elevando os preços naquela ocasião. E hoje a gente está com níveis estáveis, né? Estão até, na verdade, a demanda está até mais arrefecida, a gente já citou um pouquinho disso. Então a demanda está um pouco até menor, e isso faz com que isso contribui para os preços caírem, no final das contas. É legal que você trouxe esse ponto, Gabriel, porque quando a gente teve aquele momento dos preços elevados, a gente teve um comportamento até um pouco diferente, né? A gente, mesmo com os preços elevados, houve muita procura dos produtores para garantir estoques, para que não faltasse na produção. E o que a gente viu com isso, né, como consequência, foi a grande maioria dos produtores pagando preços muito elevados e estocando muito. Então o que a gente tem agora para a safra atual são níveis de estoque muito altos, especialmente na classe de fertilizantes. Então a gente viu aí, vou pedir até para colocar um gráfico aqui com os estoques por ano dos fertilizantes, a gente vê que a gente operou em níveis muito mais altos, o que atrasou compras em outros períodos, depois que o pessoal já garantiu aquele estoque no primeiro momento. Bom, pessoal, então o resto é peanuts, né, Danilo? E a gente falou aqui alguns pontos que impactam a cadeia de insumos. Se vocês lembrarem de alguns outros e quiserem que a gente detalhe um pouquinho mais sobre esse tópico, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários. Além disso, deixa o like, compartilha o vídeo, manda para aquela pessoa que você quer que entenda um pouquinho mais do mercado de insumos e ajuda a gente aí no canal. Siga nossas redes sociais e acompanhe o PCS de Consultoria e Projetos nas nossas principais redes, certo, Danilo? Certo, é isso, pessoal. Até a próxima. Grande abraço, gente.